Bom dia, Pai do Senhor. Hoje nós vamos ler Apocalipse 17, 4 e outros versículos também, que diz assim: E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Depois do ponto do 6, fala assim, o último ponto. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Aqui é João falando nessa visão que ele teve. Que ele vendo a mulher, maravilhei-me com grande admiração. Depois dos 2 pontos. O 7. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz. Agora vamos ler Mateus 13:33. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa mulher. Quem é essa mulher? Essa mulher, ela foi mostrada a João de uma forma assim tão grandiosa, quando ele olha para essa mulher, que a palavra de Deus fala que ele se maravilhou com a beleza dela, com as vestes dela. E foi com grande admiração. A Bíblia ainda dá esses detalhes. Maravilhei-me com ela e admirei-a. Então foi muita admiração que ele teve por esta mulher. Porque até então, aqui, João não sabia quem era aquela mulher. E um anjo fala que ele mostraria a ele tudo sobre aquela mulher. Então, essa mulher, ela foi mostrada ali, as suas vestes eram vestes de púrpura, de escarlata. Então era uma mulher que ela própria se mostrava como ser da realeza, uma mulher escarlata que tinha o sangue do cordeiro sobre ela. Só de olhar ela mostrava tudo isso ali. Ela tinha pedras preciosas, ela tinha dons espirituais na vida dela. Ela tinha ouro, ela tinha poder, ela tinha autoridade. Ela tinha pérolas, a Bíblia fala pérolas. E nós sabemos que existe só uma pérola de grande valor, que é o Senhor Jesus, nosso Deus e Salvador. Então, quando João olha, João que estava tendo grandes revelações finais dadas pelo Senhor, que chegou a ver uma porta aberta no céu, ele próprio, antes de saber quem era aquela mulher, ele admirou. Então, a beleza, a realeza, as pedras preciosas, a púrpura, o carmesim, a escarlata, tudo que essa mulher tinha, atrai. Ela atrai. E quem olha para ela, a admira. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai. Porque é muito fácil você se apegar a essa mulher. Porque o nosso adversário, ele não coloca coisas na nossa frente, nem situações, nem pessoas feias, coisas ruins,
Não, ele coloca o que ele tem de melhor, porque tem que atrair, tem que chamar a atenção. Então, só que essa mulher era a igreja infiel. Essa mulher aqui que João viu, que Deus mostrou para ele, que ele admirou, que ele achou maravilhosa, não era a igreja fiel, era a igreja infiel. Então nós podemos ver aqui a seriedade desse momento final que nós estamos vivendo. Muitas pessoas amando, admirando, idolatrando uma igreja infiel, achando que o que ela tem de realeza, de pedras preciosas, de escarlata, é o bíblico, é o revelado, é o profético. Porque ela imita muito bem. A igreja infiel hoje, ela imita de tal forma que o servo, a Bíblia fala, se possível for, enganaria teus escolhidos. Por isso que nós temos que dar a atenção a isso. Porque a palavra de Deus, ela é profética. A palavra de Deus não é palco de espetáculos. A palavra de Deus não é para o homem aparecer. Então, aqui é um texto muito sério e nós temos que ter muita atenção quanto a isso. Porque o que essa mulher tem é a aparência. O que mostra nela é o carnal. É uma imitação, como se diz hoje, uma imitação barata daquilo que é profético, daquilo que é salvação. Ela é imunda, porque Deus via do céu em continuação ali, quando Deus olhava, porque ela tinha um cálice de ouro na mão. Quem olhava admirava pelo poder que era isso, o poder que ela tinha. Ela exercia um poder sobre as pessoas. Então aquele cálice era de ouro, então quem olhava admirava o ouro que estava no exterior. Então tudo que ela faz é exteriorizado para que você veja, para que eu veja algo que ela não é mesmo, não é verdade, não há verdade nela. Só que quando Deus olha de cima, Deus vê dentro desse cálice abominações. Por isso que o vigiar, porque a gente olha, a gente não vê o lado ruim, a gente não vê a maledicência, a gente não vê as intenções, quem vê é Deus. Por isso que nós temos que estar vigilantes a todo tempo, porque essa mulher, desculpa, essa mulher, ela engana, ela tem um traje de realeza, mas ela não faz parte da realeza de Deus. Então, ela tem o que ela tem de real nela é o poder de atrair a carne, a fornicação, porque a palavra diz que ela traiu o noivo. Ela não era mais a esposa. Essa igreja infiel, essa mulher, ela já tinha traído o esposo. Ela já não era mais noiva. Então, havia nela fornicação. É uma igreja infiel que se desvia do projeto. Porque no texto de Mateus, quando fala uma mulher pegou o fermento e introduziu em 3 medidas de farinha. Então, essas 3 medidas de farinha já estavam lá. A farinha, o trigo, nos fala do alimento, do pão vivo, que é Jesus, da revelação, nos fala da palavra revelada, do alimento que o nosso corpo, a nossa alma precisa. Mas o que essa mulher fez? Essa mulher que João viu aqui no Apocalipse, essa mulher pegou o fermento e introduziu. Foi uma ação dela, ela que quis fazer isso. Então, a igreja infiel, ela vê ali um trigo, ela conhece o trigo com as 3 medidas. Ela sabe que aquele trigo, aquele pão, aquele alimento não pode ter fermento, porque aquele pão não é aparente. Porque a igreja fiel, ela não vive de aparências. Ela sabia disso.
Mas a mulher, que era essa mulher que João viu aqui em Apocalipse, como ela vive de aparência, ela pega esse fermento e introduz nessas 3 medidas de farinha. E a palavra de Deus fala que levedou toda a massa. O que aconteceu? O pão cresceu, ele ficou aparente, ele chamou a atenção. Todos que viam desejavam aquele pão. Todos que viam não desejavam o pão sem fermento, aquele pão bem fininho, murchinho, não. Eles desejavam esse pão aqui, esse pão que atrai, esse pão que tem o fermento, esse pão que tem a mão humana nele. É um pão que o fermento vem do homem, vem dessa mulher, vem dessa igreja infiel. Porque o que ela quer é levedar toda a massa, é estragar a massa, entre aspas, porque ela vai ficar mais bonita, mas ela vai atrair, mas dentro dela não tem mais as 3 medidas. Dentro dela não tem mais o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Ela até possui pedras preciosas, ela até tem isso, a igreja infiel. Mas a Bíblia fala que no último dia o Senhor vai falar assim: Senhor, em teu nome eu pregava, eu falava de ti, eu curava, eu expulsava demônios. Não vos conheço. Por que a resposta de Deus para essas pessoas vai ser assim? Porque elas não fazem parte da noiva amada, da igreja fiel. Elas fazem parte de uma igreja infiel, que levedou a massa, que botou fermento na massa. Então, o que nós precisamos hoje é discernir esse momento que nós estamos vivendo, para não irmos atrás dessa mulher que atrai com suas vestes, com as suas roupas, que atrai com sua beleza, com sua taça de abominação em forma de ouro, de poder. E a Bíblia fala também que ela tinha pérolas, e a igreja fiel, acho que eu já até disse isso aqui, ela tem uma pérola só. A nossa pérola de grande valor é Jesus. Nós não temos várias pérolas, nós temos uma. Então vamos estar atentos a essa mulher. Vamos estar atentos para nós não sermos dominados por ela, atraídos por ela. Vamos permanecer na palavra, vamos permanecer nas 3 medidas de trigo, no pão que vem do céu, no pão revelado, na palavra revelada, na luz do Senhor. Que nós possamos continuar assim, porque a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte, porque você receberá a coroa da vida. Que Deus nos abençoe. Amém.